Meus amigos, Armindo Vieira Júnior da Cia da Abelha, do canal Cia da Abelha, o canal que fala, discorre e debate tudo em torno do mundo das abelhas, do mundo da apicultura. Hoje a gente está aqui com uma temática bacana para vocês, dentro daquela proposta nossa de sempre trazer vídeos mais longos, com um tema mais profundo, aprofundando matemática de maneira mais técnica, de maneira mais científica, no sentido de balizar o seu trabalho apícola, que é a gente conversar sobre pasto apícola. A gente falar sobre plantas, a gente falar sobre aquilo que a gente vai trabalhar para a apicultura, para as abelhas, no sentido delas transformarem em mel. Se essa temática interessa a você, eu quero que você fique aqui com a gente no vídeo. Vamos aí à abertura da vinheta, para a gente poder dar abertura aqui ao nosso trabalho. Bom demais estar com você aqui mais uma vez. Pessoal, pasto apícola é o fundamento da apicultura. Pasto apícola é tudo aquilo que a abelha ela precisa para poder transformar aquilo que existe na natureza nos produtos dela. O mel, a própolis, o pólen, a própria geleia real, tudo vem da natureza, tudo vem do pasto apícola. Então o pasto apícola ele é o quê? Ele é tudo aquilo que fundamenta o trabalho da abelha. Sem o pasto apícola você não faz nada. Uma ideia que a gente tem que ter de pasto apícola inicial é a ideia de que o pasto apícola ele é algo que ele se tornou valoroso, foi dado valoração à questão da mata. Se a gente lembrar dos anos 50, dos anos 70, a gente encontra aí uma época em que tudo no Brasil a ordem era desmatar. Se você pegar ali os governos do Brasil dos anos 60, dos anos 70, a ordem do dia era qual? Não, você, para poder tomar posse de uma determinada área, você chega e desmata aquela área, que aí a gente concede a posse para você daquela área, para você usufruir daquela área e constituir algum tipo de cultura, algum tipo de plantio, algum tipo de criação. Ou seja, a mata, ali nos anos 60, nos anos 70, ela foi muito culturalmente enraizada na cabeça do brasileiro como algo que não tem valor, como algo que você não consegue extrair nada, como algo que vai denegrir a área rural. E a gente sabe que isso foi um grande erro cometido ali nos anos 50, 60, 70 e que hoje está se conseguindo trazer novamente a ideia de uma valoração do ambiente, de uma valoração da mata, de uma valoração das áreas de floresta, das áreas de proteção ambiental, que até então não estavam acontecendo, seja através da apicultura, seja através da piscicultura, seja através dos sistemas de agrofloresta. Independente e tirando todo o debate ideológico em cima do tema, não estou falando aqui de questão ideológica, estou falando de valoração de uma área verde. Porque quando a gente parte para o debate ideológico, aí o debate ideológico ele já pula para um campo onde envolve toda uma emoção, onde envolve toda uma questão até de política, que não tem nada a ver com aquilo que a gente busca apresentar para vocês em termos de valoração diária. A valoração diária, quando a gente constitui para vocês, em torno da apicultura, é a gente apresentar para vocês o potencial que existe em um pasto apícola, no sentido da produção de mel, no sentido da produção da própolis, no sentido da produção do pólen, no sentido da produção da geleia real, da cera e de todos os outros produtos que porventura o apicultor possa extrair das abelhas. Essa valoração é que é importante. Hoje a gente tem uma ideia muito clara dessa área de valoração através do conceito do calendário apícola. O calendário apícola, ele determina para a gente quais são as épocas do ano em que existem flores na natureza. A mata não produz flor o ano todo. A mata não dá flor o ano todo, existe sempre um ciclo. A gente tem que imaginar que a natureza ela nunca é uma constante de produção de flores. Ela é um ciclo de floração e um período de ausência de floração. Ciclo de floração, ausência de floração. E o calendário apícola ele determina as épocas onde existem os períodos de abundância de flores, os picos de floração.
Quando a gente pensa, por exemplo, que a gente está aqui no centro-oeste, no sudeste brasileiro, a gente está imaginando e pensando em termos de um período de safra, um período de floração, que ele vai dos meses de março até outubro, com pico de julho a setembro. A pessoa que está, por exemplo, nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a gente está falando de uma época de floração que ele vai dos meses de setembro até período de março, com pico de outubro a janeiro. Se a gente imaginar, por exemplo, a pessoa que estiver ali situada numa área, por exemplo, no Nordeste brasileiro, no semiárido brasileiro, nós já estamos falando de um período de floração em média, que vai de dezembro até abril, com pico de janeiro a março. Então o calendário apícola, ele mostra para a gente qual que é esse período do pico da floração e além do período do pico da floração, ele ainda determina para a gente todo o conjunto de procedimentos que a gente vai adotar no apiário em cima desse ciclo de floração. Não basta você saber o ciclo de floração, mas você também tem que aprender e saber toda a parte do manejo que você vai implementar na colônia para você alcançar o máximo de produtividade a partir daquele calendário apícola e daquele ciclo de floração que está se apresentando para você. Além do calendário apícola e do período de ciclo de floração que a gente tem que ter ciência dele, a gente também precisa lembrar que o Brasil ele tem biomas específicos em cada território do país, em cada ponto do país. Se a gente imaginar, por exemplo, a região sul do Brasil, a gente vai imaginar toda aquela vegetação que existe em torno de Mata Atlântica, numa região de clima temperado, associado às áreas de pinheiros e associado às áreas de quê? As áreas dos pampas, né? As áreas de gramíneas, as áreas de vegetações mais rasteiras, que predominam muito, inclusive, no estado do Rio Grande do Sul. Então ali você tem um primeiro bioma, que é o bioma do sul do Brasil. A gente imaginar que existe um bioma, que é o bioma do Pantanal Mato Grossense. O Pantanal Mato Grossense é cerrado. Ah, Armindo, mas o cerrado sempre é mostrado para mim como uma vegetação ali que às vezes está seca, que às vezes é uma vegetação de baixo porte. Gente, cerrado, existem dois cerrados. Existe o cerrado, que é aquele que está na maior parte do Brasil, que por sinal corresponde ao segundo bioma de maior área geográfica do país, é o Cerrado Brasileiro. O Cerrado Brasileiro começa no norte do Paraná, ele se estende por todo o interior de São Paulo, por todo o interior do Mato Grosso do Sul, por todo o estado do Mato Grosso, por todo o estado de Goiás, em grande parte do território de Minas Gerais, pegando até o oeste da Bahia, o estado do Tocantins e vai até o sul do Maranhão. Imagina um bioma que começa no Paraná e termina no Maranhão. Isso é o Cerrado Brasileiro. Só que dentro do Cerrado Brasileiro, você ainda tem uma microbiota, que é o Pantanal Mato Grossense, que é o Cerrado Úmido, que é o cerrado que fica alagado, que é o cerrado que fica debaixo d'água. O cerrado debaixo da água é o Pantanal Mato Grossense, que se estende desde o Mato Grosso do Sul até o Mato Grosso do Norte, pegando uma área gigantesca, adentrando ainda ali a Bolívia, adentrando ali o Paraguai, pegando ali uma área imensa que corresponde a um potencial de produção de mel gigantesco. A gente ainda imaginar o outro bioma fortíssimo que tem no Brasil, que é a Mata Atlântica, que se estende praticamente do estado de Santa Catarina até Rio Grande do Norte. Você encontra a Mata Atlântica presente dentro dos biomas brasileiros. Quando a gente fala Mata Atlântica, não é pensar, por exemplo, numa mata que está ali a 3, 4, 5 quilômetros apenas, contando do litoral brasileiro. Tem gente que acha que é isso. Ah, não, a Mata Atlântica é aquela que margeia o oceano. Não é, meu amigo. A Mata Atlântica, ele é um bioma que ele margeia sim o oceano, mas que ele adentra 20, 30, 50, 100, 200, 300, até 500, 600 quilômetros do litoral, você encontra a presença de Mata Atlântica adentrando o continente brasileiro. E ele também tem uma característica de vegetação, de floração, de disponibilidade de pasto apícola para abelha. Se a gente pensar a floresta amazônica, que é o maior bioma de floresta que existe protegido do planeta, que abrange não só os estados do norte do Brasil, Pará, o Amazonas, o Acre, Amapá, Roraima, né, o Tocantins, mas que adentra também outros países que margeiam a floresta amazônica, como é o caso da Bolívia, do Peru, da Colômbia, da Venezuela, da Guiana Francesa e da Guiana do Suriname. Todos esses países eles têm ali a presença de Mata Atlântica. Todos esses países têm ali a presença de mata da floresta amazônica neles. Então isso ali constitui um bioma poderosíssimo que é o maior hoje conservado do planeta e que também tem sua característica de produção de mel. E a gente pensar o último bioma apícola que existe no Brasil, que por sinal é o maior bioma de maior potencial de produção de mel do mundo,
que é o semiárido nordestino, o agreste e o semiárido nordestino. Esse bioma que sempre se apresenta nos meios de comunicação, mostrando sempre tudo muito seco, os animais morrendo, as pessoas passando sede, as pessoas passando fome. E a gente sabe que tem épocas do ano que realmente isso ocorre, mas não é direto. Você tem ali um período de 4, 5 meses do ano, onde você tem um ciclo de chuva, que ele é mais intenso. E esse período desse ciclo de chuva, tudo aquilo que é seco vira um verde de perder de vista no horizonte. E quando tudo isso esverdeia, você tem um processo e uma quantidade de produção de flores e, consequentemente, de produção de mel, que nenhum outro bioma em qualquer parte do planeta ele é capaz de repetir o que é encontrado no semiárido nordestino. Então o Brasil ele tem uma capacidade de floração e uma capacidade de biomas, de ofertas de flores em diferentes tipos de floração e de biomas, que não existe igual no mundo. É por isso que o Brasil ele é o celeiro no que diz respeito à produção de alimentos, à produção de mel, ao ecossistema, à produção de água e à manutenção da vida como um todo no planeta. O que existe no Brasil não existe em lugar nenhum do mundo. Se você pegar o território europeu, que é imenso, que em termos de área geográfica dá quase 2 Brasis, você não encontra na Europa toda uma pujança de biomas como existe aqui no Brasil. Na Europa você roda de ponta a ponta, na Europa é o único bioma, que é o bioma de clima temperado, do clima mediterrâneo, da vegetação mediterrânea que tem por influência do mar Mediterrâneo junto ao continente europeu. Acabou. Quando você pega os Estados Unidos, 4/5 do território americano, ele está caminhando por um processo de desertificação, quando não, já é deserto. Quando você pensa, por exemplo, os países que estão situados na região asiática do mundo, você tem também um tipo de vegetação que também é influenciado pelo clima do Oceano Índico e pelo clima do Oceano Pacífico, onde você tem todo um conjunto de um bioma que é único em todo o continente asiático. Então você não tem uma pluralidade igual existe no Brasil em termos de oferta de biomas florestais, em termos de oferta de vegetação, em termos de oferta de condição de produção de mel. Só o Brasil oferece essa condição. Mas quando a gente pensa dentro desses biomas brasileiros, a gente também encontra uma diferenciação muito grande em termos da capacidade desses biomas de produção de mel. Quando a gente imagina, por exemplo, uma floresta amazônica e uma mata atlântica, que são vegetações que constituem no Brasil aquele tipo de bioma que possui a maior estabilidade biológica do país, que é a vegetação da mata atlântica e da floresta amazônica, a gente encontra ali vegetações, a gente encontra árvores que têm uma sobrevida ali de 500 anos, de 600 anos, de 1000 anos, de até 2000, 2500 anos. Você encontra, por exemplo, na floresta amazônica, espécies vegetais de 2000 anos de idade, árvores de 2000 anos, de 2500 anos de idade. Árvores desse porte, árvores desse tipo que vivem muito, elas não têm uma necessidade de florescer todo ano. Porque como ela já existe no ambiente de maneira muito diversa e sempre presente no ambiente de forma muito intensa, então para que ela vai precisar gerar um descendente fértil? A gente não pode esquecer que a maneira que a planta gera o descendente fértil dela é através da flor, é através da estrutura floral. Ela gera a flor para poder, a partir daquela flor, gerar o descendente fértil que vai dar sequência dela no ambiente onde ela está presente. Do momento que você tem uma planta que vive 500 anos, 600 anos, 1000 anos, 1500 anos, 2000 anos, para que essa planta vai florescer todo ano? Você tem plantas na floresta amazônica que florescem de 10 em 10 anos, de 15 em 15 anos, de 20 em 20 anos. Então você não tem aquilo que na apicultura a gente chama de pico de floração. Não existe o pico de floração dentro da vegetação típica da floresta amazônica, da floresta de Mata Atlântica. Você não tem esse pico de floração. Então você não tem uma intensidade de quantidade de flores que permitam às abelhas produzirem um grande volume de mel. O que a gente observa de maneira geral, que as abelhas e os apiários situados em áreas de Mata Atlântica, em áreas de floresta amazônica, eles têm em torno de 1/5, 1/6 até 1/10 da capacidade de produção de mel, ou seja, em termos de volume de mel, de quantidade de mel, quando comparado a outros biomas como o Cerrado, como os Pampas do sul do Brasil, ou mesmo como o semiárido do Nordeste. Então, isso é uma característica da floresta amazônica e uma característica da floresta de Mata Atlântica. Quer dizer que pelo fato de você estar num ambiente desse, você não vai produzir mel? Vai
vai produzir mel e vai produzir muito mel, porque você obedecendo toda a técnica, todo o manejo, toda a quantidade de instalação de colmeias perante a oferta de flores que você vai ter no seu bioma, então isso vai estabelecer para você um número X de colmeias que vai te dar o volume de mel que você espera, você adotando os manejos corretos em cima daquelas colmeias para poder chegar no volume de mel que você deseja. Então você vai ter produção, você não tem que preocupar com isso. O que você tem que saber é que a floresta amazônica e a Mata Atlântica, ele não tem uma oferta de flores tão grandes quanto a gente encontra em outros biomas situados dentro do Brasil. Quando a gente pensa, por exemplo, no Cerrado brasileiro, e aí entra também o Pantanal mato-grossense, a gente já está imaginando em uma vegetação onde ela já não tem uma capacidade de sustentabilidade ambiental tão grande quanto a floresta amazônica e quanto a Mata Atlântica. As árvores que você encontra no Cerrado brasileiro são árvores que vivem aí 30, 40, 50, 60 anos, chega o ciclo de vida dela, ela morre. Ela morre, vai gerar o descendente fértil e vai continuar ali a presença daquele bioma aí no planeta. Quando a gente imagina o Cerrado, quando a gente imagina o Pantanal mato-grossense, a gente está imaginando de um bioma onde ele está presente em um ciclo de chuva, em um ciclo de pluviometria, onde a gente encontra 2 calendários definidos. Um período em torno de 6 meses, onde chove muito, ou seja, é um período que é muito quente e muito úmido, e os outros 6 meses onde o clima é mais frio e mais seco. Essas são as 2 estações definidas para o Cerrado brasileiro, que vai do Paraná até o Maranhão. Você tem ali um ciclo de chuva, de 6 meses de chuva e calor, e outros 6 meses de um período mais seco e mais frio. No período mais seco e mais frio é que corresponde efetivamente à época de produção de mel. Quando você tem ali o fim do ciclo do período chuvoso no Cerrado, as plantas começam a não ter mais a presença da chuva para poder nutrir o solo, para poder nutrir a planta, para poder nutrir o ambiente. Começa a secar. Secar mesmo, literalmente. A chuva termina ali meados de abril, maio. Então você entra ali maio, junho, quando você chega a julho, já está tão seco, que as plantas, as folhas das árvores já caíram todas. Essa vegetação verde que vocês veem, elas caem toda. Isso aqui é Cerrado, né? Nós estamos em Goiânia. Isso aqui cai tudo. Isso aqui cai tudo e parece que passou um furacão aqui, parece que passou um tufão e destruiu toda a mata. Não é que passou um tufão, a planta está perdendo folhas para o ambiente. Para quê? Para ela não perder umidade para o ambiente. Que uma vez que ela perca a umidade, ela vai entrar numa condição de estresse tão grande que ela pode vir a morrer com muita rapidez. A planta, quando ela percebe que ela entra 1 mês, 2 meses, 3 meses num clima totalmente seco, ela pensa, vou morrer, vou morrer, vou morrer. E aí o que ela faz? Vou soltar o descendente fértil, porque se eu morrer, o descendente fértil vai dar continuidade à minha vida aqui nesse bioma. E aí a planta floresce. É quando a gente encontra aí as floradas aí do açapeixe, onde a gente encontra as floradas do alecrim, do cipaúva, onde a gente encontra a florada aí da aroeira, onde a gente encontra a florada do angico, onde a gente encontra a florada do piqui, onde a gente encontra a florada aí da lixeira. Então são muitas plantas que compõem o Cerrado brasileiro. Em diferentes regiões do Cerrado você tem diferentes plantas, onde você tem um volume de mel gigantesco. E aí o que ocorre? Aquela planta ela floresceu, a abelha veio produzir o mel, logo depois aquela flor seca, gera o descendente fértil, a semente cai no solo, aí a planta pensa, agora eu posso morrer em paz. E eu pergunto a vocês, a planta morre? Não, a planta não morre porque logo depois, o que reinicia novamente? Reinicia o ciclo de chuva. E no que reinicia o ciclo de chuva, todo o Cerrado brasileiro fica essa exuberância de verde que vocês estão vendo aqui, tudo verde, né? Uma capacidade gigantesca de regeneração que o Cerrado possui. Então isso é a característica do Cerrado. A florada no Cerrado brasileiro, ela acontece em função do estresse hídrico. O estresse hídrico que a vegetação sente perante o ambiente é que determina a condição da planta imaginar, vou morrer, ela solta o descendente fértil que é a flor, a abelha produz o mel, aquela flor ela seca logo depois, libera o descendente fértil dela, logo depois a chuva recomeça, a planta não morre e tudo se reinicia dentro do Cerrado brasileiro. Quando a gente já imagina um semiárido brasileiro, eu pergunto a vocês, vocês acham que uma planta ela pensa que vai morrer? Ela não pensa que vai morrer não, meus amigos. Ela tem certeza. Porque o semiárido brasileiro, o agreste e o semiárido nordestino, ele tem uma característica de quê? Uma média de 8 meses de seca e 4 meses de chuva.
Nesses 8 meses de seca, termina o período de chuva, falta água, que acaba totalmente a água. Aquela umidade do ar que está ali 40%, 50%, num período ali de 15, 20 dias, ela despenca para 4, 5%. A vegetação do semiárido toda cai, rapidamente a planta entra no estresse hídrico violento e a umidade do ar é tão baixa, porque já entrou o período de seca, que a planta morre. O que a gente encontra na maioria das vezes é uma vegetação intermitente no semiárido. Você não tem uma vegetação verde o tempo todo. Na maioria do tempo é seco mesmo. Você tem apenas 10% das espécies vegetais do semiárido que permanecem vivas mesmo sem folha. É quando mostra na televisão aquelas áreas que estão ali só os galhos, parecendo que pegou fogo, né? Que está só aquela galharia seca sem folha. Aquela galharia está viva. Só que ela corresponde já a apenas 10% do total de vegetação que existe no semiárido. Porque o restante da vegetação, esse vai morrer. Ele é formado por plantas que liberam ali o descendente fértil. Aquela planta que originou o descendente fértil, ela morre, que é o capim, ele seca, né? E no que secou aquele capim, o que vai manter a presença daquela espécie vegetal no ambiente do semiárido é o descendente fértil que foi gerado. Quando você chega o período da floração no semiárido brasileiro do período de chuva, você imagina ali meados de dezembro, janeiro, quando começa a chover no semiárido nordestino, cai ali uma chuva, 2 chuvas, 3 chuvas, normalmente são chuvas de final de tarde, aquelas chuvas de calor mesmo, de verão, né? A semente, o descendente fértil brota. Aquela brotação acontece de maneira muito rápida, muito intensa, a planta cresce, desenvolve numa velocidade gigantesca. Você tem ali mais 1 a 2 semanas ali de chuvas ali diárias no final de tarde, e ali a planta logo ela solta botão. E no que ela solta botão, que é o descendente fértil, ela floresce. E no que ela floresce, meus amigos, é um jardim do Éden de tantas flores. O semiárido nordestino, ele corresponde a uma contagem de flores da ordem de 600 flores por metro quadrado. Imagina o que são essas flores. São flores grandes? Não, são flores miúdas, bem pequenas. Às vezes são inflorescências. Você tem flores tão miúdas, tão pequenas, mas em um volume de néctar tão grande e numa densidade floral tão grande que aquilo ali para a abelha é um manjar dos deuses. Nós estamos falando ali de um ambiente onde tem uma quantidade de néctar violenta. A gente, quando vê isso, quando a gente encontra isso no Nordeste, é onde toda a apicultura do mundo inteiro, ela classifica o semiárido nordestino, o agreste nordestino, como o bioma de maior potencial de produção de mel do planeta. O que ocorre? A florada acontece, a abelha começa a produzir mel, tudo vira um mar de verde. Quando a gente chega nos topos de serra no Nordeste, que você olha no horizonte, você só vê verde. Não é um verde de mata, ele é um verde daquela vegetação do semiárido que brotou, aquelas árvores de meio porte até 1 metro, 1,5 metro, 2 metros, que esverdeiam todas, e toda aquela vegetação de capim que brota e que solta flores. E quando essa vegetação de capim ela brota, ela solta flores, ali a abelha faz a festa, e isso some de vista. Como é uma área que tem 8 meses de seca, ali a gente não encontra problemas relacionados a culturas, a monoculturas, a aplicação de defensivos, a aplicação de glifosato, ou a aplicação de fipronil, ou a aplicação de outros tipos de veneno para a cultura, porque não existe cultura, não há pluviometria suficiente para isso. Você não encontra criação de gado, você não encontra criação de boi, de vaca, você encontra criação de cabra. Cabra você vê demais. Eu e Janaína tivemos recentemente, por exemplo, lá na Bahia, lá em Irecê, na Bahia, aplicando lá um curso de apicultura para os apicultores daquela região. E o que a gente mais encontrou na beira de estrada passando de carro? Criação de cabra. E isso é normal, porque é um animal que ele resiste à seca, é um animal que ele consegue obter do capim seco, ele consegue obter o carboidrato suficiente para o desenvolvimento dele, e aí dessa maneira você tem uma criação de cabra muito intensa em todo o interior do Nordeste. Mas isso hoje está entrando um animal de competição páreo a páreo com a cabra, que é a abelha, que tem essa capacidade de produção de mel nesse manjar dos deuses que constitui a floração do semiárido brasileiro no Nordeste. Trazendo agora para uma realidade mais presente em cima da minha, da sua, das nossas propriedades rurais. Você que está aí em diferentes pontos do Brasil, que tem a sua propriedade rural com 1 alqueire, com 2 alqueires, com 5 alqueires, com 10 alqueires, com 50 alqueires, com 100, 200, 500, 1000 alqueires ou até mais. Você tem a sua propriedade rural.
e você está ali com o processo de apicultura, com o processo de criação de abelhas, você está ali às vezes iniciando a apicultura ou já fazendo uma prática de uma apicultura mais profissional, e aí você sempre se pergunta, eu devo plantar plantas para abelha? E essa é uma pergunta que todo apicultor faz, e a resposta que eu dou para vocês é, depende. Por que que depende? Porque a primeira coisa, como eu falei para vocês lá atrás no vídeo, é o calendário apícola. Você tem que determinar o seu calendário apícola. Calendário apícola é o que derruba o conteúdo do achômetro. Lá nos anos 70, nos anos 80, quando a gente iniciou a apicultura, todas as tecnificações de apicultura que existiam, elas falavam assim, não, implanta 20, 30 colmeias na sua propriedade, se produzir bem com 20, 30, você passa para 50. Se produzir bem com 50, você passa para 100. Se produzir bem com 100, você passa para 150. Naquele ano que produzir abaixo do esperado, é sinal de que o número ideal de colmeias era aquele que você instalou no ano anterior. Meus amigos, eu pergunto, é dessa maneira que a gente constitui um projeto apícola? Como que você vai constituir um projeto de agronegócio que envolve custo, que envolve investimento, sem você ter a certeza do número de colmeias que cabe na sua propriedade? Não existe você implantar qualquer projeto de apicultura sem que você estabeleça o mapeamento de satélite, o georreferenciamento do seu apiário, para você saber o que existe de pasto apícola. Quando a gente faz o mapeamento georreferenciado, a gente estabelece o quê? A gente estabelece o ponto do apiário no mapa, a gente estabelece o raio de ação da abelha. Lembram que o raio de ação da abelha é 1,5 km? Não, Armindo, mas o meu curso, meu professor falou que é 3 km. Me perdoe, meu amigo, a abelha não vai 3 km. A abelha não vai 4 km, a abelha não vai 5 km. Em raríssimas situações, a abelha vai 5, 6 km em condições de fome, extrema fome. E normalmente quem vai 5, 6 quilômetros não são todas as campeiras. São as campeiras com mais de 38 dias de vida, que já estão muito experiência de campo, com muita experiência de trabalho, para poder passar no meio das matas, no meio das árvores, fugir dos predadores, fugir de formiga, fugir de aranha, para poder chegar até o pasto apícola. E essa viagem também que ela faz de 5, 6 quilômetros não é para produzir mel, é para poder buscar comida para o enxame não morrer. É uma condição singular apenas dos enxames que estão com fome. As abelhas trabalham um raio de 1,5 km. É o que ela vai, é o que ela visita e até onde ela ameaça ir para poder buscar alimento. Então o mapeamento satélite, ele é feito dentro desse raio de 1,5 km. No mapeamento lá no computador, a gente traça esse raio de 1,5 km e dentro desse raio de 1,5 km a gente começa a delimitar as áreas verdes. A gente começa a delimitar as áreas de pasto apícola, as áreas de mata, as áreas onde você encontra vegetações diversas, as áreas onde você encontra, por exemplo, uma monocultura de laranja, ou uma monocultura de crotalária, ou uma monocultura de girassol, ou uma monocultura de macieira, que são plantas boas para a produção de mel, e que aí a gente coloca dentro daquele mapeamento aquela área delimitada para constituir o número de colmeias que você vai implantar no apiário. Então o primeiro ponto é esse. O que existe de pasto apícola no entorno da sua propriedade rural? Esse é o primeiro ponto para você saber se você vai carecer de fazer um plantio e se fizer o plantio, com qual objetivo. Então o primeiro ponto é o mapeamento. Uma vez que você determinou esse mapeamento, vamos supor que você tem uma área de aproximadamente 5 alqueires nesse raio de 1,5 km que a abelha trabalha. Um raio de 1,5 km que a abelha trabalha, ele constitui uma área total de 170 alqueires totais, que a abelha ela cobre. Não quer dizer que ela está produzindo mel, porque às vezes é só 170 alqueires de pasto de vaca. E pasto de vaca é pasto de vaca, não é pasto de abelha, né? Então você vai estar constituindo dali aquele raio de 1,5 km, e naquele raio de 1,5 km você tem 5 alqueires dentro dos 170 alqueires que constituem o raio de 1,5 km que a abelha trabalha. Vamos dizer que aqueles 170 alqueires, você tem ali uma quantidade em torno de 20% de pasto apícola constituído. Ou seja, em torno ali de 34, 35 alqueires é de vegetação natural que existe no raio de 1,5 km. Armindo, mas a minha área é só 5 alqueires. A sua área são 5 alqueires, mas quem diz que a abelha vai ficar dentro apenas da sua área? A abelha vai além da cerca. Existem apicultores que acreditam que a abelha só vai até a divisa da cerca, por incrível que pareça. É algo que é surreal de imaginar, mas tem gente que pensa isso. Não é isso, né, gente? Ela vai além da cerca.
Ela vai no seu vizinho, no seu outro vizinho, no seu outro do outro vizinho, naquela mata que está lá atrás do morro, ela vai lá. Aquilo tudo faz parte do pasto apícola dela e ela vai buscar o alimento para poder trazer para a colmeia. Uma vez que isso foi estabelecido, aquilo ali determinou para você que você tem ali um potencial ali de instalação ali em torno ali de 70, 80 colmeias. Tudo bem, Armindo, mas e o restante da área? E os meus 5 alqueires? Eu não poderia fazer um processo de plantio dirigido para poder estabelecer um processo de produção de mel? Pode. E aí é onde a gente entra, fomentando para vocês a ideia de você desenvolver, como é uma área, por exemplo, de 3, 4, 5 alqueires, não é tão grande, você constitui uma área de um pomar bem sortido de laranja, mexerica, limão, macieira e outras plantas que envolvem aí os processos aí de citros, os processos aí de pomares, como por exemplo a mangueira, ou mesmo como por exemplo as goiabeiras, onde você vai ter ali um processo de floração muito intenso dessas plantas, constituindo para você um pasto apícola muito eficiente. Isso é o que, a princípio, você tendo a sua chácara, você tendo o seu sítio, você tendo a sua propriedade, você pode estabelecer em termos do pomar. O que isso vai representar em termos de acréscimo de produção de mel? Lembre o seguinte, a abelha não vai em um raio de 1,5 km? Se ela vai em um raio de 1,5 km, mas ela encontra naquele período de floração do seu pomar toda uma oferta de flores num raio de 100 metros, 150 metros, 200 metros, para que ela vai viajar 1,5 km se existe o alimento na porta de casa? Então ela não vai precisar viajar longe. Então você imaginar uma área, por exemplo, de um pomar no entorno do apiário, num raio de 100, 150, 200 metros, muito sortido, formado ali de vegetações ali que deem um grau elevado de florescimento, é tudo o que a abelha deseja e isso vai economizar etapa de trabalho para ela. Mas isso vai constituir para mim um acréscimo em produção de mel? Em produção de mel, em um apiário, por exemplo, de 70 a 80 colmeias, num raio de 1,5 km, onde você tem ali em torno ali de 20% de pasto apícola, isso vai constituir um acréscimo de em torno de 5 a 8% de aumento de produção de mel. Só isso, Armindo? Então quer dizer que eu vou pegar ali um raio de 100, 150, 200 metros, fazer um pomar, e o que vai constituir de aumento de produção de mel é só isso? É só isso, meus amigos. Porque a gente não está falando de uma quantidade de flores suficientes para poder pegar as suas 70, 80 colmeias e elas transformarem isso num volume gigantesco de mel. Ela vai constituir o volume gigantesco de mel a partir do que existe no raio de 1,5 km. Lembra que a abelha vai visitar uma área de 170 alqueires. O que são os seus 2, 3, 4, 5 alqueires dentro dos 170? Ele constitui uma área pequenininha. Ele constitui ali menos de 1% do total da área que a abelha cobre para poder buscar alimento. Então você não pode se iludir de que é você plantar ali uma quantidade de 200, 300, 500 árvores de planta, que isso vai determinar um aumento substancioso no volume de produção de mel. Se você falar para mim em plantar 50, 60, 100 mil árvores, aí é diferente. Aí nós já estamos falando de um volume de árvores que ela vai pegar uma área ali de 500, 600 metros de raio do apiário. Já vai pegar uma área ali em torno de 50, 60 alqueires da área que a abelha cobre. Então aí vai dar interferência no volume de produção de mel, de um aumento ali de 30, 40% no volume de produção de mel. Então os seus 3, 4, 5 alqueires de pomar, você tem que pensar também por um outro lado. Se você vai ter um acréscimo da ordem de 3 a 5, até 7% de aumento de volume de produção de mel, por um outro lado, você vai ter um acréscimo de produção de frutas no seu pomar da ordem de 40 a 50%. Então você não pensa não é só na abelha, você não pensa não é só na produção de mel. Você tem que imaginar que a abelha está dentro de todo um conjunto de sinergia que envolve natureza e que depende da abelha para realizar a polinização cruzada para efetuar o processo da produção das frutas. Então, se você não vai ter um aumento de volume tão substancioso no que diz respeito ao mel, você se prepara, meu amigo, que você vai produzir 50% a mais de laranja, 50% a mais de limão, 50% a mais de goiaba, você vai produzir 70% a 80% a mais de mexerica. Se você imaginar árvores de abacate que vão ter na sua propriedade, você vai aumentar a produção na casa dos 800%, o volume de aumento de produção de abacate. Tudo motivado pelo processo de polinização. Não vai existir uma quantidade de flores suficiente para a abelha aumentar o volume de produção de mel, mas vai existir abelha suficiente
para poder promover uma polinização eficiente no seu pomar e dessa maneira validar a sua propriedade do ponto de vista ambiental pelo pomar presente nela. Tem papelzinho aí? Tira aí. É porque você suou demais. Não, o calor tá bruto, tá Pega doido. mais aqui e passa papel seco aí. O calor tá bruto. Vou trazer uma toalhinha. Trazer uma toalhinha. Deixa eu tirar os pedaços. Pois é, pessoal, aqui, ó, essa aqui acessora a gente aqui, ó. Tudo aqui, ó. Olha lá, só. Essa aqui acessora a gente aqui nas gravações aqui, ó, e o trem fica bacana. A gente fica bacana, sequinho. Aí dá pra gente apresentando os vídeos pra vocês, com a Janaína assessorando a gente aqui numa boa. E pra você que tem os seus 30, 40, 50, 100, 500, 1000, 2000 alqueires de área. Aí, meu amigo, você tem área para você fazer um plantio direcionado de fato para abelha. Se você quiser entrar aí, igual a gente encontra no interior de São Paulo, pessoas ali que tem ali os plantios de laranja, de mexerica, de limão, que some de vista esses plantios. A gente teve recentemente ali em Catanduva, inclusive fazendo uma aula prática até no apiário de um apicultor, que ele fica no entorno de uma área de limão. E por sinal foi uma coisa maravilhosa, que a gente experimentou o mel do limão, o mel do limoeiro. E é uma coisa maravilhosa o mel do limão. E a gente imaginar exatamente você que tem um tamanho de área dessa, no sentido de você estabelecer um processo de plantio na sua propriedade voltado para a abelha. Você pode pensar, volto a dizer, na questão do pomar, e você pensar na ideia da abelha polinizando a sua área de pomar. Você não deve apenas imaginar a ideia de plantas que não necessitem do processo de polinização para a abelha. Se você imagina que a abelha entra no processo de polinização numa área de pomar, você vai ter que fazer menos aplicação de defensivo, menos aplicação de veneno, menos aplicação de fipronil, de Roundup, porque a abelha ela já vai dar à planta uma condição de variabilidade gênica tão grande que isso vai proporcionar à planta um aumento na produção de flores, um aumento na produção de frutos sem igual. Então você imaginar aí os seus 500 alqueires de terra, por exemplo, e você imaginar ali um grande pomar de frutíferas, onde você vai ter um aumento gigantesco da produção de frutas, com uma redução de custo de mais de 30% de aplicação de defensivos, gerando muita riqueza, muita renda para a sua propriedade e ainda um volume gigantesco de produção de mel. Isso a gente tem encontrado em dezenas de propriedades no Brasil, de pessoas que estão abandonando a agricultura tradicional, a agricultura baseada apenas na aplicação do defensivo, apenas na aplicação de produtos químicos e entrando a abelha como agente disso, visando o aumento da produção de grãos, da produção de frutos, de riqueza e ainda fazendo a colheita do mel e da própolis como produtos dividendos ali da sua propriedade rural. O exemplo maior que a gente tem para apresentar para vocês é o do apicultor Carlos de la Libera, da Fazenda Paraná Pecuária, situado lá na Serra do Roncador. Vou deixar até agora aqui para vocês uma palhinha de 30 segundos só para vocês lembrarem do vídeo do Carlos de la Libera, que ele fez um Globo Rural recentemente e fez um Globo Repórter recentemente, dos 32 mil hectares da fazenda dele, e onde ele está promovendo todo um processo de reflorestamento com aquela planta que é a Acacia mangium, que é uma planta que dá uma condição do corte da árvore no final de 10, 15 anos com produção de madeira e que a abelha coleta o néctar extrafloral que a planta, que é a Acacia mangium, solta na folha, solta no tronco, com um volume gigantesco de produção de mel, e ali está virando hoje a Fazenda Paraná Pecuária, num centro de produção de mel gigantesco. Quando você vê um trabalho desse do Carlos de la Libera, é que você vê o quanto que uma propriedade rural, e ali nós estamos falando de um grande latifúndio de 32 mil hectares, que está sendo todo voltado para a produção de mel, para a extração de madeira, para a produção de porco orgânico, para a produção de gado orgânico, porque as áreas ali de Acacia mangium, elas estão sob a condição de agrofloresta, ou seja, a área de floresta consorciada com pasto sombreado. Então você tem ali um gado diferenciado que o Carlos também está produzindo para fins de produção de carne orgânica. Então é um projeto diferenciado que tem a Acacia mangium e a abelha como centro do projeto. O gado, o porco, outras culturas viraram o quê? Viraram culturas que são dependentes de uma apicultura eficiente. A apicultura se tornou o número 1 da propriedade. Você que é um grande fazendeiro, você que tem aí uma grande extensão de terra, hoje
você deve pensar realmente em projetos dessa envergadura. A gente, por exemplo, presta consultoria lá para o Carlos Della Libera e para outros fazendeiros também em todo o país, que tem aí grandes propriedades de terra e que estão aí migrando os trabalhos deles da propriedade rural, colocando a abelha como elemento foco, como elemento chave, como elemento primário na propriedade rural. Aí, bom demais, a gente falou disso tudo aqui até agora e aí chegou num ponto importante. O que eu vou plantar? O que eu vou plantar além dos citros? Porque não é só citros. Você tem uma série de outras vegetações que você pode plantar. Antes de falar do que você pode plantar, nós vamos falar do que você não vai plantar. Porque tem planta que você não vai estabelecer o plantio dela na sua propriedade, que ou ele vai trazer problema para a abelha, ou ele vai trazer problema de ordem ambiental. Então a gente vai começar falando para vocês do nim indiano, que tem o nome científico de Azadirachta indica. Eu vou deixar aqui escrito aqui embaixo para você não esquecer o nome. É o popular nim indiano. O nim indiano, ele é uma planta que ele é nativo do continente asiático e ele tem uma característica de funcionar como um inseticida, um repelente de insetos. No Nordeste brasileiro, a gente encontra muitos donos de propriedade que estão fazendo plantios de nim no entorno da sede da propriedade. Então eles plantam ali 50, 100, 150 árvores de nim e quando solta aquele cheiro do nim, da folha do nim, ele expulsa as abelhas da colmeia. É uma coisa assustadora como que o nim ele tem essa capacidade de repelência. A gente encontra nim plantado em outras regiões do país, encontra no Sudeste, encontra no Centro-Oeste, a gente encontra no Sul do Brasil, mas como não é o nim sozinho, ou seja, não é apenas o nim que está presente, estão presentes também outras espécies com florescimento, então a abelha ela não sente a ação do nim nessas outras regiões do país. Mas no Nordeste, onde muitas vezes o dono da propriedade ele planta o nim sozinho na propriedade, aí se constitui um problema. A gente tem relatos de apicultores no sertão do Nordeste, dentro na região aí do semiárido nordestino, aonde apiários com 50, 60, 100 colmeias, as abelhas abandonaram totalmente as colmeias. Ah não, Armídio, isso aí é porque o cara não alimentou as abelhas, não cuidou. Não é não, meus amigos. Gente que alimentou, gente que cuidou, gente que vinha estabelecendo todo um cuidado com as abelhas, mas que com a presença do nim, com a presença daquele cheiro inseticida do nim, as abelhas foram expulsas da colmeia e ali se transformou em um grande problema para aquele apicultor que perdeu todas as suas colmeias para o nim indiano. E a outra planta, meus amigos, que a gente tem que estar atento no sentido do plantio dela, é o barbatimão, que tem um nome científico de Strypnodendron barbatimã. Vai estar o nome descrito aqui abaixo também, para você não esquecer. Barbatimã é uma planta que ela é nativa do Cerrado brasileiro. Do norte do Paraná até o sul do Maranhão, passando por grande parte do Sudeste, do Centro-Oeste e do Norte brasileiro, a gente encontra a presença do barbatimão. O barbatimão é uma planta, do ponto de vista da farmacocinética da planta, da obtenção de princípios ativos da planta, é uma planta diferenciada. Ela vai sendo estudada por todas as escolas de farmácia do Brasil, no sentido da obtenção dos princípios ativos dela, principalmente os princípios ativos de ordem antibiótica, a matança de bactérias, da matança de micro-organismos. Até aí tudo bem. Só que quando a gente pensa na presença do barbatimão para a abelha, ele se torna um problema muito grave. Por quê? Em meados dos anos 80 para 90, começaram a ocorrer mortandades de abelha no norte de Minas que não tinham explicação aparente. A abelha tinha acabado de sair da safra do mel, às vezes ali superpopulosa, com 50, 100 mil abelhas, e de repente apiários inteiros de 50, 100, 150 colmeias morriam. Morriam. As larvas das colmeias elas começavam a morrer, a apodrecer dentro da colmeia e adquirir uma forma como se fosse ali uma forma de um saco. Ou seja, a larva ficava numa forma ali como se tivesse sido ensacada, né? Tanto é que se deu o nome inicialmente de cria brasileira ensacada ou de cria ensacada brasileira, fazendo uma alusão à cria ensacada que existe na Europa, que mata muitas abelhas nesse formato também dela ficar ensacada. Então eles imaginavam inicialmente que isso era causado por um micro-organismo, uma bactéria ou um vírus que estava levando à mortandade ali das larvas ali nas regiões de Cerrado do Norte Mineiro. Só que logo depois, um professor lá da Universidade Federal de Viçosa, professor Dejair Message, já é aposentado já, mas continua trabalhando na apicultura, um grande profissional
que fez um trabalho maravilhoso nos mais de 40 anos que ele dedicou à causa da apicultura e da ciência da apicultura, ele descobriu que não era um micro-organismo que estava causando essa mortandade das larvas na colmeia, mas era o pólen do barbatimão. A abelha, quando chega o período de entre-safra, que ela vai em busca de alimento no período de fome, ela encontra o barbatimão florido. O barbatimão é uma planta que ela tem a característica de florescer dentro do período da entre-safra. Se a abelha não tem o que comer, então resta para ela o quê? Resta buscar a flor do barbatimão. Ela ia no barbatimão, bebia o néctar do barbatimão, o néctar não faz mal nenhum para ela, o que faz mal para ela é o pólen. O pólen do barbatimão não faz mal para a abelha adulta, não. O pólen do barbatimão, ele faz mal para a abelha que está ainda desenvolvendo na fase larvária. Aquela fase de cria nova, cria de larva, cria madura, que a gente comenta demais aqui para você nos vídeos aqui, nos treinamentos e nos cursos. Então, quando a abelha ela traz o pólen do barbatimão, que armazena no favo na forma de pão de abelha, e que vem a abelha nutriz, para poder fazer a nutrição da larva, que mistura o néctar com o pólen do barbatimão para dar para a larva, na hora que a larva come aquele pólen do barbatimão, o tanino, que está quase 100 vezes acima do normal, presentes no pólen do barbatimão, ele vai entrar na corrente sanguínea da larva e vai matar a larva por intoxicação. Quando o professor Dejair descobriu isso, foi descoberta a causa da mortandade de abelhas no Cerrado brasileiro, ocasionada pelo ensacamento das larvas, o pólen do barbatimão. Então você deve ficar atento nisso. Barbatimão é uma planta que você não deve plantar no caso de um reflorestamento em áreas de cerrado. Existem inúmeras outras plantas de cerrado que você pode replantar, refazendo o pasto apícola nativo da sua propriedade rural, mas o barbatimão você não vai colocar nessa lista, porque ele vai trazer problema para suas abelhas e vai matar suas abelhas. Ah, Arminio, então eu vou fazer o seguinte, lá na minha propriedade rural, lá nas matas, nos terrenos lá dos vizinhos. Ah, Arminio, então eu vou fazer o seguinte, porque lá no entorno da minha propriedade, lá na propriedade do vizinho, lá é puro barbatimão. Então eu vou pegar uma serra elétrica e vou lá cortar o barbatimão. Você não vai fazer isso não, porque você vai estar incorrendo em crime ambiental previsto em lei que pode te dar até cadeia, tá? Isso aí é um caso grave, porque nós estamos falando de uma planta nativa do Cerrado brasileiro e que hoje é alvo de estudo por toda a indústria farmacêutica pelo fato dela possuir princípios ativos que podem ser muito benéficos ao ser humano. O que você vai estabelecer é a aplicação do arraçoamento da ração sólida, da ração em pó para a abelha, meados ali de setembro, outubro, novembro, que é quando o barbatimão floresce, e que a abelha vai buscar a ração ao invés de ir no pólen do barbatimão. Mas, Armindo, o pólen deve ser muito mais saboroso do que a ração. Por incrível que pareça, não é, meus amigos. O pólen do barbatimão para a abelha é igual a gente numa churrascaria que apresenta para você um espeto de muxiba. Você vai querer comer muxiba? Pólen do barbatimão para a abelha não é gostoso. A abelha não gosta de comer pólen do barbatimão. Ela gosta de comer pólen saboroso. E o pólen do barbatimão é ruim. Então por que ela come? Ela come porque ela não tem outra opção. Ela come ou ela come. Ela come ou ela morre. Então a abelha no período de entre-safra ela vai buscar o que houver de fonte de proteínas para ela. Então é muito importante você estabelecer esse processo para que não tenha problema. Eu lembro de um apicultor no norte de Minas, que ele chamava Seu Armando, ele ficava na cidade de Bocaiúva, e ele chegou a ter quase 800 colmeias na região de Bocaiúva produzindo mel. Ele não é mineiro, ele é paranaense. E ele, meados ali dos anos 80, ele migrou com mais de 800 colmeias para o norte de Minas. E essas 800 colmeias ele produziu muito mel, porque o Cerrado Mineiro, o Cerrado do Norte de Minas, ele produz muito mel, principalmente da flor da aroeira, mas quando chegou o período de entre-safra que o barbatimão floriu, as 800 colmeias do Seu Armando ele perdeu todas. Foi algo assustador para o Seu Armando. E o Seu Armando, então, nessa época, em contato com o professor Dejair Message, desenvolveu para ele uma formulação de arraçoamento de um farináceo, que inclusive foi a base de trabalho do professor Dejair, que fomentou toda a ideia de pasto apícola demais, para as abelhas produzirem o processo de produção de mel e se verem livres do problema do barbatimão, que constituiu de fato para a abelha ali uma capacidade dela de resistir ao pólen do barbatimão e à mortandade causada pelo barbatimão.
Então, o seu Armando foi um caso que teve na época que foi muito falado nos congressos, muito falado em palestras, muito falado em temáticas aí de universidades, de escolas, principalmente as escolas aí de agronomia e as escolas de medicina veterinária, em relação a um problema característico do barba-timão para abelhas. Esse problema do seu Armando na época foi muito grave. E dali foi que começou realmente os apicultores a conseguirem driblar o problema do barba-timão a partir do arraçoamento. Então nada de desmatar a barba-timão, nada de desmatar a vegetação nativa que contém a barba-timão, porque você vai estar trazendo um problema ambiental para você. Se chegar ali uma polícia ambiental, meu amigo, não é multa que vai te aplicar não, vai te aplicar uma algema e vai te levar preso por crime ambiental. Isso é muito sério hoje no Brasil, que é uma das poucas leis que dá punição no Brasil são os crimes ambientais. Então você tem que estar atento nisso. Faz o arraçoamento que você não vai ter problema e aí vai ser tranquilo. Então nada também de plantar barba-timão. Cortar não, mas também plantar não. Planta outras plantas. Tem tanta planta no cerrado, tem tanta planta em pomar, tem tanta coisa que você pode colocar na sua propriedade que vai constituir de fato aquilo que você precisa para poder trabalhar adequadamente ali para as abelhas em termos de oferta de néctar para elas. Das plantas que a gente não vai orientar vocês plantarem do ponto de vista do risco ambiental, tem aí a algaroba. A algaroba, a gente tem aí 3 variedades de algaroba. Vou citar para vocês aqui o nome científico delas. Uma delas é a Propopis juliflora, que é uma das variedades de espécie da algaroba. A outra é a Propopis glandulosa, que é o nome científico de uma outra variedade também de algaroba, que também traz problema. E a última é a Propopis cinerária. Essas 3 espécies de algaroba, elas têm sido utilizadas muito aí por vários agricultores para poder plantar na propriedade e no caso aí visando o processo de produção de mel. Tudo bem, a algaroba ela dá mel. Para a abelha não vai trazer problema nenhum, mas vai trazer problema para a sua propriedade, porque hoje toda a parte agronômica de estudos que existem no país, elas determinam que a algaroba ela tem muitas substâncias presentes nela que vão danificar o solo, que vão danificar o meio ambiente, que vão alterar o pH do solo, que vão ali provocar um processo de oxidação ou de desnaturação dos nutrientes que estão presentes no solo para plantios de outros tipos de cultura na sua propriedade. Inclusive, até quem plantou algaroba, visando até processo de produção de mel, e que chegou até a parar a apicultura por inúmeras razões, não vem ao caso, depois eles tiveram muita dificuldade para poder retirar a algaroba da propriedade, para poder extrair a algaroba, para poder voltar com algum outro tipo de cultura, porque aonde você planta algaroba, depois você não vai conseguir plantar nenhum outro tipo de cultura. E aí isso vai trazer um problema sério para você, que vai desvalorizar a sua propriedade. Então a algaroba é uma planta também que você não vai trabalhar em termos de pasto apícola aí na sua propriedade. E claro, meus amigos, a planta que a gente não pode deixar de falar de forma alguma é o eucalipto, porque o eucalipto ele representa hoje quase 30% do mel que é produzido no Brasil, ele vem de áreas de eucalipto. A gente vê que a abelha visita muito as matas de eucalipto e produz um volume gigantesco de produção de mel. E aí sempre cai naquela polêmica. Quando a gente fala eucalipto, eucalipto é sinônimo de polêmica. Por quê? Porque cada um tem uma ideia formada sobre o eucalipto. Cada um tem um achômetro formado sobre o eucalipto. A ideia que eu vou trazer para vocês do eucalipto, eu recebi de um encontro de apicultores que foi feito em Governador Valadares em 1993. Governador Valadares é uma cidade do leste de Minas, eu estive presente nesse encontro e a região de Valadares, a região do Vale do Rio Doce, já adentrando o Espírito Santo, é uma área que hoje, desde aquela época, ela já está num processo de desertificação bem acelerado. Porque é uma região que foi toda desmatada, toda a Mata Atlântica que existia naquela região, ela foi desmatada para dar lugar ao gado. E com a variabilidade de chuvas que não ocorreu mais de forma perene, não só naquela região, mas em todo o Brasil, então acabou ocorrendo um processo de desertificação. E eles começaram a entrar com áreas de eucalipto naquela área. Naquele encontro de apicultores, nós tivemos lá uma palestra da Polícia Ambiental de Minas Gerais. E essa palestra que foi dada pela Polícia Ambiental de Minas Gerais, foram 5 biólogos que trabalhavam na época, devem trabalhar ainda para a Polícia Ambiental de Minas, eles falaram sobre o plantio do eucalipto. O que eles falaram? Plante eucalipto nos topos de morro. Então você tem um topo de morro, uma área que foi desmatada, uma área ali que não tem nenhum tipo de vegetação, entra o eucalipto no topo de morro. Porque a raiz do eucalipto é uma raiz profunda, ela adentra a terra, ela rasga a terra.
E se a raiz dela é profunda e rasga a terra, então ela vai abrir o caminho para a água quando for os períodos de chuva. Isso vai impedir as erosões, isso vai impedir as vossorocas. É uma vegetação que vai segurar o solo e vai permear a entrada de água da chuva para dentro do solo. O que é que eles não orientaram? Nunca plantar o eucalipto no meio da propriedade, na área que está destinada à cultura, e junto das áreas de nascente. A gente observa muito, principalmente junto das empresas de celulose, que eles plantam o eucalipto em toda a extensão da propriedade, pegando ali inclusive as áreas de nascente, as áreas ali de cultura, que inclusive poderiam ser plantadas outros tipos de planta. E ali eles entram o eucalipto em tudo, e acaba que o eucalipto, por ter raiz profunda, plantada justamente numa área onde tem muita irrigação hídrica e junto de nascentes, o eucalipto, por ser uma vegetação lenhosa, vai necessitar de muita água. É onde incorre o problema do eucalipto. O eucalipto plantado junto da nascente ele é nocivo, porque precisa de muita água. O eucalipto plantado no topo de morro, ele é muito benéfico, porque ele vai permitir a entrada de água da chuva para dentro das áreas de subsolo, fazendo ali toda a irrigação hídrica do subsolo novamente. Quem disse isso fui eu? Não. Quem disse isso foi a Polícia Ambiental de Minas Gerais. E eu sigo o trabalho deles em termos de um trabalho científico que foi feito na época, dando embasamento nessa informação. Eu sei que você deve ter outras ideias em torno do eucalipto, ou que estudou na sua faculdade, ou que estudou na sua universidade, ou que estudou no seu ensino médio. Está tudo certo, não estou dizendo que está certo ou que está errado. Estou pegando uma informação que foi dada pela Polícia Ambiental em um encontro de apicultores, voltado para apicultores que desejavam fazer o replantio e reflorestamento a partir do plantio do eucalipto. Mas quais eucaliptos plantar? O principal eucalipto é o eucalipto citriodora. O citriodora é o mais comum que tem no Brasil, é o mais plantado no Brasil e é o que você vai buscar. Mas você tem também o eucalipto urofila, o eucalipto grandes, o eucalipto urograndes. E você tem o principal eucalipto para abelha, que é o eucalipto camaldulensis. O eucalipto da espécie camaldulensis, que floresce 10 meses do ano. É campeão de florescimento e de produção de mel. Então isso é algo que você deve buscar em torno de um replantio na sua propriedade. Mas, Armindo, hoje o que a gente só vê nas áreas de eucalipto são eucaliptos clonados, que não dão floração. É verdade, tem muitas empresas de papel e celulose que estão fazendo seleção de plantas para ausência de florescimento, mas não são todas. Você tem ainda grandes áreas de eucalipto, da Bahia Sucelulose, da Companhia Suzano de Papéis, da Fíbria, em Três Lagoas, por exemplo, onde você tem ali ao contrário, é o processo de seleção voltado para florescimento. Então você deve buscar. É muito falado aí na internet em torno do eucalipto arco-íris, que dá um florescimento quase 12 meses do ano. O que eu tenho a falar para vocês, e esse por experiência própria, é que você entrar com abelha em áreas de eucalipto, o volume de produção de mel é o dobro da capacidade de fornecimento de néctar do cerrado. O dobro. Se o cerrado ele produz e fornece X quantidade de néctar, uma área de eucalipto ele vai produzir 2 vezes X. O volume de mel é muito grande. Eu e Armindo Pai, nos anos 90, quando a gente teve ali o grosso das nossas abelhas para a produção de mel em Minas, ele era todo em área de eucalipto. A gente chegou a ter quase 400 colmeias em área de eucalipto, onde a gente tinha um volume de produção de mel que beirava as 40 toneladas de mel ano, vinda só das áreas de eucalipto. O volume de produção de mel é surpreendentemente grande. Eu não encontrei ainda uma outra vegetação que desse um volume tão grande de néctar quanto o eucalipto vindo do mel floral. Hoje a gente está tendo aí já a Cassia Mangium, que ela equivale em termos de volume de produção de mel praticamente o mesmo do eucalipto. Mas com uma diferença, o mel da Cassia Mangium não é da flor, é um néctar extrafloral. Quando a gente já pensa o eucalipto, a fonte dele é a flor, é um mel floral. Então o eucalipto é algo interessante de você fazer e fica essa ideia de você plantar nos topos de serra, que isso vai inclusive ajudar na manutenção da água no solo pela abertura que vai acontecer de vegetação, de enraizamento do eucalipto para dentro do solo, abrindo passagem aí para as águas. Pensando agora no pessoal que trabalha aí com as áreas de monocultura, né? Os caras trabalham aí com áreas de monocultura de milho, com monocultura de soja, com monocultura de feijão, e você tem essas 3 culturas sendo praticadas no período de chuva, né? Eles entram ali com o período de safra, depois entram com o plantio na safrinha, e quando termina a safrinha, entra o período do vazio sanitário da soja, do milho e do
do feijão, onde nada é plantado, né? Nada é plantado para efeito de produção de grãos, porque aí entram-se plantas nessas áreas, nessas épocas, no vazio sanitário dessas plantas, que normalmente eles entram com a crotalária, o nabo forrageiro e o girassol. Essas três plantas, elas são plantas que elas têm uma capacidade muito grande de puxar e aumentar a quantidade de nitrogênio em solo. Elas aumentam a nitrogenação do solo. E eles entram com essas plantas, que constituem a época do vazio sanitário das culturas, para poder fazer exatamente todo o processo de adubação natural do solo a partir dessas três plantas, e a abelha adora essas plantas para a produção de mel. O girassol é uma produção gigantesca de néctar e de pólen. O nabo forrageiro, uma produção gigantesca de néctar. A crotalária, uma produção gigantesca de néctar e pólen. Apicultores aqui do sudoeste goiano, região de Jataí, região de Rio Verde, plantam muita crotalária, plantam muito girassol, plantam muito nabo forrageiro aqui no sul de Goiás, região de Morrinhos, região aqui de Caldas Novas. Eles plantam muito nabo forrageiro para poder fazer a nitrogenação do solo a partir do plantio do nabo forrageiro. E o apicultor entrar nessas áreas é importante. Se você tem uma propriedade rural que é situada em uma região onde você tem plantio dentro dela da soja, do milho, do feijão, pega o período do vazio sanitário dessas culturas e estabelece ali o plantio dessas três vegetações, que você vai encontrar um volume grandiosíssimo de produção de mel naquela área do vazio sanitário. E a planta que a gente não pode deixar de falar é a Acácia mangium. A Acácia mangium, representada aí pelo projeto da Fazenda Paraná Pecuária, com a utilização da Acácia mangium, que fornece praticamente néctar floral num período de 2, 3 meses do ano e néctar extrafloral durante 12 meses do ano. É claro que você não tem produção de mel os 12 meses do ano, no período auge mais da chuva, no período que chove mais intensamente, e essa chuva acaba lavando tanto o néctar floral quanto o extrafloral da planta. Mas isso não impede que no restante do ano a abelha produza mel em grande volume, em grande quantidade. Que ele não é só um projeto de apicultura, a apicultura é o projeto principal. Mas a extração da madeira, a extração da folha da Acácia mangium, que são 32% de proteína, é uma leguminosa muito potente para a alimentação, inclusive de gado. Então a Acácia mangium ela vem hoje como um modelo de reflorestamento que você pode proporcionar na sua propriedade. Você pode plantar a Acácia mangium em qualquer área, em qualquer região? Não. A Acácia mangium é uma planta que ela necessita de, no mínimo, 900 metros de altitude, um solo mais ácido, um solo mais ferruginoso, um solo mais rochoso. Normalmente é regiões mais de montanha, é regiões mais de serra. É uma região que tem que ter muita umidade em solo, muita água, né? Tem que ter muita umidade em solo para poder promover esse néctar extrafloral, e a Acácia mangium se adapta muito bem nessas áreas. Esse projeto do Carlos a gente pode considerar como modelo de agrofloresta? Com certeza! É um modelo de agrofloresta. Você imaginar ali que você tem a criação do gado em áreas de vegetação sombreadas pela Acácia mangium, com a extração do alimento do gado vindo das folhas da Acácia mangium. Então você tem ali todo um processo que está sendo feito para a produção de um alimento orgânico, que é a carne orgânica. Então quando a gente pensa na ideia, já migrando agora para a agrofloresta, é que determina de fato o modelo que você deve buscar para a sua propriedade. Pensando apenas na Acácia mangium? Não. Pensando no modelo de agrofloresta. Hoje não é mais a ideia de você ter a floresta, pura e simplesmente a floresta, mas você ter a floresta estabelecendo culturas associadas no meio da floresta para você fazer a extração de tudo o que for possível na sua propriedade. Então você tem as áreas de floresta associadas com as áreas de citros, associadas com as áreas de produção de frutos, associadas com as áreas de produção de vegetais, né, de folhagens diversas que a população faz consumo no dia a dia, associado ao processo de produção de mel, associado ao processo de produção de água. Então tudo isso é o conceito de agrofloresta moderno. E a abelha é o animal que vai dar a viabilidade econômica de fato à fazenda de agrofloresta. Não existe nenhuma outra atividade dentro da agrofloresta que vai dar tanto dinheiro para o dono da propriedade quanto a apicultura associada à agrofloresta. Então, meus amigos, eu vou pegar agora aqui a listinha aqui, porque são muitas plantas que eu quero citar para vocês, daquilo que vocês podem plantar na sua propriedade, né?
Então a gente estabeleceu aí os eucaliptos, o urograndes, o urofila, o grandes, o camaldulensis e o citriodora. 5 espécies de eucalipto importantíssimas, que são essas as principais que a abelha busca no processo de produção de mel, em termos dos processos envolvendo os seus pomares. Então você entra aí com a laranja, com a mexerica, com o limão, com a maçã, você entra aí com o abacate, você entrar com outras plantas, você pode pensar em plantas diversas para o seu pomar, no sentido de somar substancialmente a sua propriedade. Você pensar ainda no amor agarradinho, você pensar na astrapeia, você pensar no açapeixe, você pensar no cipaúva, você pensar no angico, você pensar na lixeira, você pensar na sucupira, você pensar no piqui, você pensar na crotalária, você pensar no nabo forrageiro, você pensar no girassol, você pensar na acácia manjo, você pensar no alecrim do campo, você pensar na aroeira. Isso tudo são plantas que você pode estabelecer na sua propriedade. Existem ainda outras milhares de plantas com potencial apícola gigantesco, mas essas são as principais que a gente observa aí os apicultores trabalhando e explorando nas suas propriedades, tá bom? Eu tenho certeza que esse vídeo hoje ele está trazendo para vocês todo um conceito novo em termos do que é pasto apícola, de como que você vai realizar o pasto apícola, de como que você vai estabelecer esse trabalho na sua propriedade, no sentido da recomposição das áreas para pasto apícola. Se você quer mais informações dessa temática envolvendo pasto apícola, eu quero te convidar para você fazer a inscrição no nosso grupo do Telegram. O Telegram é como se fosse um WhatsApp, só que melhor do que o WhatsApp no sentido da interação dos apicultores com o interlocutor e o interlocutor com as pessoas que fazem parte da comunidade. Ali a gente consegue trazer informações muito mais precisas, com muito mais condições para os apicultores que fazem parte, e eu quero te convidar para fazer parte da nossa comunidade exclusiva no Telegram, que já conta com mais de 300 apicultores participantes, e eu quero te convidar para fazer parte disso também. Ali a gente está o tempo todo falando sobre temáticas de apicultura, incluindo a temática envolvendo pasto apícola. Então eu quero te convidar, você vai clicar no link que está aqui no descritivo abaixo desse vídeo, para você acessar o Telegram e fazer a inscrição. Se você não tem o app instalado no seu celular, no seu iPhone, você instala o app do Telegram e logo depois clica no link que você vai estar inscrito automaticamente na nossa comunidade exclusiva no Telegram da Cia da Abelha, tá bom? Isso vai somar muito para o seu dia a dia. Não posso deixar de falar que a gente está agora marcado nos dias 21 e 22 de março, o nosso próximo curso presencial de criação de abelhas, que vai acontecer aqui em Goiânia, e aonde essa temática do pasto apícola, se você acha que esse vídeo aqui foi longo, no curso é que vocês vão ver o que é falar de pasto apícola. Ali a gente exaure o tema ainda mais, aprofunda ainda mais, insere você ainda mais na temática, associa com o calendário apícola, associa com o trabalho das abelhas, para poder trazer a ideia do pasto apícola fomentado para o seu dia a dia. Então eu quero te convidar para poder participar desse curso e você estar aqui conosco nos dias 21 e 22 de março. São apenas 35 vagas. Esse curso está sendo fornecido, está sendo apresentado para mais de 20 mil apicultores em todo o país. Nós já temos várias inscrições feitas, então as 35 vagas hoje elas vão acabar rapidamente. Não deixa para a última hora se você quiser passar 2 dias aqui comigo, com o Thiago, com a Janaína, com o Tainan, lá no Apiário Meia Ponte, dentro da Companhia da Abelha, conhecer o nosso trabalho, fazer uma imersão de 2 dias e voltar toda a sua vida nesses 2 dias para a apicultura. Eu quero você com a gente, te convidar para você estar conosco aqui. Se você gostou desse vídeo, eu quero que você dê seu like aqui agora, curtindo esse vídeo, assinando o canal principalmente, para você continuar recebendo aí os vídeos do nosso canal, os vídeos em torno do mundo das abelhas, em torno da apicultura, e dessa maneira você está sempre atualizado e sempre antenado com tudo que gira em torno do mundo da apicultura, em torno do mundo da criação de abelhas. Eu quero uma hora dessa, sempre que tiver oportunidade, visitar a sua propriedade, quem sabe, para poder conferir o pasto apícola que você está montando aí e a gente vê a sua propriedade verde, a sua propriedade cheia de floresta, a sua propriedade recompondo as águas, você transformando a sua propriedade rural numa propriedade de agrofloresta verde. E em cima disso, produzindo o mel das abelhas, produzindo a própolis, produzindo os produtos. E aí, quem sabe, a gente não vai fazer uma matéria aí com você e apresentar a sua propriedade como modelo
de apicultura para o resto do Brasil. Isso é o que eu quero fazer com você. Estou te desafiando. Vamos fazer isso? Pega esse restinho do tempo de chuva, começa aí a reflorestar a sua propriedade, vamos transformar esse Brasil novamente num Brasil verde, num Brasil apícola, num Brasil produtor de mel. Eu não tenho nenhuma dúvida que a gente tem condição de mudar os destinos do planeta, os destinos da humanidade, através da apicultura, através do processo de recomposição florestal, através de todo o processo de produção de mel a partir das flores vindo da vegetação, vindo dos pastos apícolas em todo o Brasil. Falou, meus amigos? Um fraterno abraço a todos, vamos nos falando e até breve.